Um planejamento é aquilo que está por vir. Quando a gente se planeja, a gente está lá no alto da montanha, a gente está lá no topo com um binóculo. A gente está no topo da montanha com uma luneta, olhando para o horizonte, olhando para baixo, olhando para frente. O que será que a gente enxerga para o nosso futuro imediato? O lugar do planejamento acontece nesse lugar emocional, né? Nesse lugar prático também, de estar no topo da montanha. É ali que a gente se planeja, porque o ato de se planejar é esse ato de estar um pouco descolada da realidade. Você não está no corre, fazendo tarefa, entregando aula, fazendo isso, fazendo aquilo, correlinho, com as panelas no fogão lá embaixo da base da montanha, cozinhando mil coisas ao mesmo tempo. Não, você está descolada da realidade, porém muito conectada com o que você quer, princípio, forma de viver, prioridade, valores. Nossa, isso aqui na minha vida me representa. Você está bem conectada com isso, por isso que você está no topo da montanha. E através da luneta, através do binóculo, você olha para a parte que não veio. Você olha para o futuro. Você olha para aquilo que ainda há de ser construído e você imagina. Isso é planejamento, para mim. Para mim, um planejamento acontece entre 3 e 6 meses. Porque acreditem em mim, em 6 meses, tudo muda. 6 meses é muito tempo. Eu não planejo o meu ano inteiro, tá bom? Eu não faço um planejamento anual, de semana a semana, o que eu vou fazer em cada mês. Isso não faz parte do meu gosto, da minha personalidade. O que eu instruo você a fazer? Se você fizer comigo hoje um bom planejamento de 6 meses, daqui a 1 ou 2 meses você continua o planejamento para o resto de 2023, se te apetecer. Eu acredito que a gente mete os pés pelas mãos e tende a querer compensar com o planejamento aquilo que a gente não tem com a organização. Não tem um sistema, não tem um método, não tem ainda um passo a passo de fazer as coisas, então quer exercer, né, quer, na verdade, se dar quer atender às nossas necessidades de segurança, de controle de ordem, com um planejamento fixo do que a gente vai fazer. Porque aí a gente consegue, né, atender essas necessidades muito importantes de serem atendidas. É por isso que eu foco mais na organização do que no planejamento, porque para mim a organização atende a sua necessidade de segurança, de firmeza, de controle, mas essas necessidades são saudáveis até certo ponto, todo mundo tem, e a gente precisa atender essas nossas necessidades. Eu acho muito melhor fazer isso pela via da organização do que do planejamento. Então, o planejamento que me cabe, o planejamento que eu gosto, é esse planejamento entre 3 e 6 meses. Nunca um planejamento de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque dependendo da quantidade de tempo, a gente já está lá no topo da montanha. Já é prioridade, já é outra coisa, não é planejamento. O GTD fala que a partir, eu acho que é de 10 anos, o GTD fala que quando a gente imagina a nossa vida para daqui a 10 anos, a gente está tendo uma visão. Dependendo do tempo do futuro que você está falando, você não consegue nem controlar. Então, eu acredito que o planejamento precisa ter um propósito muito específico e não se planeja antes de se organizar. Se o seu método, o seu sistema, as ferramentas que você usa, o passo a passo que você faz, se isso tudo está muito confuso, nublado, e você ainda não tem certeza de como as coisas vão ser, não vai para o planejamento. Vai para a organização. Vocês podem querer fazer planejamentos longos, mas eu convido vocês a fazerem essa autorreflexão. Será que eu já tenho uma boa organização? Super organização de acordo com o seu próprio critério. Será que eu tenho uma boa organização e agora eu estou naquele momento de fazer um planejamento detalhado? Ou será que eu estou tentando compensar a minha falta de organização com o planejamento? Geralmente é muito pior a emenda que o soneto, porque o planejamento tende a ser uma coisa prescrita fixa. A organização é flexível.